Curso Apocalipse na Veia. Por que pregar e como pregar o Apocalipse? Início das aulas, dia 21 de fevereiro, às 20 horas. Professores, Pastor Carlos Cardoso. Geração do arrebatamento, é hora de acordar, porque a qualquer momento o noivo vem. Reverendo Napoleão Falcão. Esta geração que está com as mãos levantadas é a geração que não entrará num caixão para ser sepultada, mas será transformada e arrebatada. Pastor Elinaldo Renovato. Porque o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Pastor Ubirajara Almeida. No tempo Cronos, todos esses tempos estão ao nosso favor. Mas no tempo de Deus tem um tempo chamado Busque ao Senhor. Serão 20 aulas que irão abrir a sua visão sobre as profecias bíblicas e o fim dos tempos. Você não pode ficar de fora. Entre em contato conosco pelo WhatsApp 11 96460 8737 e faça já sua inscrição. Bolsonaro baixa decreto que autoriza destruir cavernas e ameaça patrimônios históricos do Brasil, Pastor Carlos. Pastor Carlos, está me ouvindo? Deu uma travadinha, irmãos? Vamos esperar um pouquinho. Tá a internet ligada aí? Tô te ouvindo aqui, Pastor Carlos, tá tranquilo. Tá normal. Ele cortou tudo agora. Deixa eu mandar um áudio para ele aqui. Parece um minutinho só. Você tá falando lá... Pastor Carlos, estamos te ouvindo aqui normal, tá bom? Vamos esperar um pouquinho, meus irmãos? Até voltar a estabelecer aqui a comunicação. Pastor Carlos. Bom, enquanto ele vai voltando aí, ele deu uma caidinha, mas já volta. Então, gente, olha só que matéria. Olha, enquanto ele vai voltando, deixa eu colocar aqui essa matéria aqui. Eu vou lendo para os irmãos enquanto isso. Nesta última quarta-feira que passou, o presidente, né? Você sabe de quem eu estou falando aí, Jair Bolsonaro. Ô, pastor, voltou? Voltou ele aí. Eu estava lendo o título aí da matéria. Bolsonaro baixa decreto que autoriza destruir cavernas e ameaça patrimônio histórico do Brasil, pastor Carlos. O senhor chegou a ler um trecho dessa matéria aí? Não, eu ia ler agora. Lê só um pedaço dela, só para a gente... Tá. Essa última quarta-feira, irmãos, nessa última quarta-feira que passou, o presidente Jair Bolsonaro publicou um decreto que autoriza a construção de empreendimentos em cavernas, que anteriormente eram protegidos por lei. Agora, empresas estão autorizadas a realizar atividades econômicas que causem impactos negativos irreversíveis em cavernas consideradas como de relevância máxima. A medida beneficia empresas como a Heineken, não sei se é assim que fala, pastor, Heineken, coisa assim. Heineken. É a Heineken, cerveja. Tá certo. Que teve uma obra... É que eu não, a gente fica fora do mundo do... A gente nem sabe o nome das cervejas, mas vamos lá. Que teve uma obra embargada pelo ICMBio no ano passado. A multinacional deseja construir uma fábrica na cidade de Pedro Leopoldo, em projeto que ameaça o sítio arqueológico onde foi encontrado o crânio de Luzia, o hominídeo mais antigo das Américas. Agora, com um novo decreto, a construção pode ser retomada e um risco enorme se coloca para a fauna, flora e também pesquisa no Brasil, pastor Carlos. Aí de acordo com o Ministério do Meio Ambiente, né? A gente vê que aí lá embaixo está assim, ó, assédio de mineradores. O principal estado afetado pela canetada do Bolsonaro é Minas Gerais.
onde se concentra o Parque Nacional das Cavernas de Paruaçu, onde outro importante local de conservação de caverna no Brasil. Além disso, Minas Gerais também é alvo de assédio constante de mineradores que já foram responsáveis pelos desastres de Mariana. Então, a gente vê o seguinte, claro que a mídia, tudo que é questão de meio ambiente, pastor, ela está censurando totalmente. Você não pode arrancar uma árvore mais, quanto mais uma planta, e muito mais destruir uma caverna, que são patrimônios históricos, né? Então você vê por trás de uma matéria dessa empresas multinacionais interessadas, só que daí vem outra questão. O que pode ter dentro dessas cavernas? O quanto de, principalmente em Minas Gerais, o quanto de ouro, diamante, que é uma terra, minério, que pode ser encontrado nesses lugares. Então, ele não iria tomar uma decisão dessa, primeiro, sem estar sendo pressionado pelos lobbies, né, que têm interesse de entrar nesses locais, como também a riqueza que existe nesses locais, que eles nem imaginem o quanto que pode ter de dinheiro. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, cidade de Diamantina. Eu não sei se tem alguém aqui de Diamantina, em Minas Gerais. Tem muita gente que não sabe. Mas eles fizeram um estúdio de satélite, desceram em cima de Diamantina, e eles descobriram, pastor, que tem tanto diamante debaixo de Diamantina que uma empresa já chegou a oferecer uma cidade idêntica do lado para destruir a cidade diamantina e poder perfurar o solo, de tanta pedra preciosa que está debaixo do pé dos mineiros. Nós temos o Vale do Jequitinhonha, por exemplo. É muito diamante que existe no Vale do Jequitinhonha, no Brasil. Né? Isso a mídia pouco fala, né? Pouco explora. Tem muito diamante. O Kleber Souza está dizendo, tem muito diamante em Diamantina, mas é muito mesmo, né? Então, nós temos que entender isso, que existe uma exploração aí. O Brasil, na realidade, é uma terra gigantesca nos casos de riqueza de solo, né? Mas isso aí chama atenção. Eu já vi gente dizendo que caverna também é lugar de refúgio, né? Será que eles não estão querendo construir uns bunkers no Brasil? Será que alguma empresa aí de hotelaria não vai construir um bunker gigantesco numa rocha dessa? Porque bunker é construído em caverna. Bunker é construído em rocha. Sim. Então, até isso, com certeza, pode acontecer, principalmente, pastor, que essa vibe de morar no mato, essa vibe de construir bunker, ela está na mente de muita gente. Está na mente de muita gente. Tem muita gente construindo bunker, tem muita gente construindo lugares de refúgio. A minha irmã estava falando de um amigo deles lá do marido dela, minha irmã de sangue, que eles têm um amigo que ele tem tudo já, pastor. Ele tem toda aquela questão de escoteiro, como viver sem energia, como viver sem comunicação. Ele tem cantil com água. Ele tem um monte de comida armazenada. E outra, não é crente, hein? Não é crente, ele não é crente, não. Ele tem um monte de comida armazenada. E ele falou para ela que bunker não é seguro, não. Que bunker, eles podem, por exemplo, jogar uma bomba lá, pode abrir a tampa do bunker, jogar um míssil lá dentro, explodir todo mundo dentro. E ele falou que o lugar certo é morar no meio do mato, se esconder no meio da mata. Então, veja bem, essa vibe, que também é uma mensagem preditiva, de que vem de filmes, né, de tantas coisas, mas é possível, depois dessa abertura do Bolsonaro aí, empresas quererem construir bunkers nas rochas do Brasil. Então, é o primeiro passo, é bom nós deixar isso arquivado aqui, que quando acontecer de alguma empresa de hotelaria ou alguma dessas empresas que constrói bunkers nos Estados Unidos, na Suíça, aparecer, pastor, a gente já vai dizer, nós já avisamos em primeira mão que isso iria acontecer. Eu até já favoritei aqui já a matéria.
Curso Apocalipse na Veia. Por que pregar e como pregar o Apocalipse? Início das aulas, dia 21 de fevereiro, às 20 horas. Professores, Pastor Carlos Cardoso. Geração do arrebatamento, é hora de acordar, porque a qualquer momento o noivo vem. Reverendo Napoleão Falcão. Esta geração que está com as mãos levantadas é a geração que não entrará num caixão para ser sepultada, mas será transformada e arrebatada. Pastor Elinaldo Renovato. Porque o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Pastor Ubirajara Almeida. No tempo Cronos, todos esses tempos estão ao nosso favor. Mas no tempo de Deus tem um tempo chamado Busque ao Senhor. Serão 20 aulas que irão abrir a sua visão sobre as profecias bíblicas e o fim dos tempos. Você não pode ficar de fora. Entre em contato conosco pelo WhatsApp 11 9 6460 8737 e faça já sua inscrição.